Fala galera, eu sou o Thiago Calcula e a gente vai começando mais uma aula 5, esforço solicitante do nosso curso de Cálculo Estrutural Básico, Estruturas Isostáticas. Só relembrando para vocês estarem se inscrevendo no meu canal, clicando em subscrever, clicando também no sininho para vocês estarem recebendo as notificações e deixando os e-mails para quem quiser estar recebendo o bônus aí da aula. Então vamos começar a aula. Esforço externo e esforço interno. O que é um esforço externo? Um esforço externo é igual a gente viu nas aulas anteriores, quando a gente calculou o nosso pilar, o peso do nosso pilar nessa viga. Isso é um esforço externo. A questão da carga linear também, quando a gente calculou, a gente viu o peso dessa parede sobre essa viga. Isso aqui também é um esforço externo, esse peso, essa carga linearmente distribuída nessa viga é um esforço externo. Agora, o que é um esforço externo também? Essa laje já tinha um peso que a gente até calculou nas aulas anteriores. Esse peso deu 250 kgf por metro quadrado, contido aqui ao longo dessa área dessa laje. Então, todos esses esforços são esforços externos. Peso do pilar nessa viga, a carga da alvenaria nessa viga, da parede aqui ao longo da viga, linearmente distribuído, é um esforço externo, e o peso da própria laje aqui nessa estrutura 3 é um esforço externo. Então, esses esforços externos geram esforços internos. E quais que são os esforços internos? Por exemplo, a gente tem aqui, vamos analisar esse primeiro esforço interno aqui, que é chamado de normal. Quando gera na minha viga, vamos imaginar que ela tem essa seção retangular, gera um esforço de tração, a gente representa de positivo, chama de tração e provoca um alongamento na viga. Geralmente a gente desenha acima do eixo. Mais para frente isso vai ficar mais claro para vocês. O esforço normal de compressão, geralmente ele é negativo e provoca um encurtamento da peça. Geralmente ele é desenhado para baixo aqui, por convenção abaixo do eixo. Então, esse é o nosso primeiro esforço normal. Pode ser de compressão ou de tração. O nosso segundo esforço é o cortante, chamado de cortante. Imagine que você tem uma carga aqui e aqui do outro lado, pelo equilíbrio, tem outra carga, só que no sentido contrário, que faz isso aqui com a seção. Essa parte ela sobe um pouco e essa outra parte aqui desce um pouco para cá, provocando esse cisalhamento. E quando esse cisalhamento tende a um sentido horário, ele é positivo. Quando tende a um sentido anti-horário, ele é negativo. É o deslizamento da seção, de uma seção em relação à outra. De uma seção aqui dessa face, deslizando em relação a essa face. Isso é chamado de cisalhamento. E quando é positivo é desenhado acima do eixo, e quando é negativo é desenhado abaixo do eixo. E o nosso terceiro esforço é o momento fletor. Imaginando a seção da viga aqui, né? Quando você tem uma tração na fibra inferior, onde que eu estou colocando o mouse aqui, na fibra inferior da viga, o sinal é positivo. E quando tem uma compressão, uma tração ela é em cima, aqui na parte superior da viga, e aqui embaixo é comprimido, ele é negativo. E quando ele é positivo, ele é desenhado para baixo, quando ele é negativo, ele é desenhado para cima. Esse é o esforço interno de flexão. Rotação da seção em torno de um eixo. Esse é o plano. Então, continuando a nossa aula, vamos ver o diagrama de esforço solicitante da viga biapoiada. Vamos imaginar a carga concentrada primeiro. Como é que a gente vai traçar esse diagrama de esforço da carga concentrada no meio da viga? Então, o método que eu vou apresentar para vocês, ensinar para vocês, é o método das seções, onde você tem uma seção 1, essa é a seção 1 e essa é a seção 2. Se não existisse essa carga, ou se ela fosse linearmente distribuída aqui nessa viga, só existiria uma seção. Porém, como você tem aqui você tem uma seção, aí como você tem essa perturbação do sistema aqui devido a essa carga de 300 kgf aplicada nesse ponto, você tem uma outra seção desse lado, nesse tramo. Por isso que você tem duas seções, porque você tem essa perturbação do sistema aqui, nessa estrutura aqui biapoiada. Então,
A gente tem aí a localização, né, dessa seção, era um ponto x1, e a localização na outra seção é no ponto x2. Então, a gente tem que o cortante, o esforço cortante. O esforço cortante aqui, ó, a gente já calculou as reações, né, de apoio nas outras aulas. Aqui eu só representei da metade da carga para cá e metade da carga para esse lado e para esse lado de reação. Então, imaginando que essa carga vem desse lado aqui, ó, nesse sentido aqui, ó, onde está apontando a seta do X. Você tem que ir 150 para cima, e para essa peça continuar em equilíbrio, essa seção dessa via continuar em equilíbrio, você tem 150 para baixo. Então, a gente viu aqui no sentido desse desalhamento, no sentido horário, que é o mesmo daqui. Então, o sinal dela é positivo e 150. Aqui a gente tem a equação da cortante, que é de x. No intervalo de 0 até 2, ela é mais 150. Na outra seção, analogamente, a gente vem por esse sentido de x, da direita para a esquerda, e a gente viu que a carga aqui está para cima. Então, para essa seção continuar em equilíbrio, você tem que a carga na outra face, ela está para baixo. Esse sentido aqui é o sentido anti-horário. Então, o sinal dela é negativo, que é o sentido oposto do que a gente estipulou como positivo. Então, a equação é menos 150, que é o valor da cortante, do 0 aqui até o 2. Ok. Então, o diagrama de cortante vai ficar aqui, quando x é igual a 1, ela é mais 50. Quando x é igual a 2, ela é mais 50 também, porque é uma equação constante de 150 positivo. E do outro lado, ela é equação constante, só que negativo. Esse é o diagrama de cortante. E aqui no meio da viga, a gente tem justamente o quanto que ela descai aqui, ó, 150 mais 150 dá outro 300 aqui, ó, justamente esses 300. Ela vem com 150 positivo, depois ela cai 150 e cai mais ainda 150 negativo aqui, para baixo aqui. Então, por isso que a gente tem essa descaída aqui, alinhada com essa carga de 300. Vamos continuar a nossa aula, vamos ver o diagrama de momento. A gente tem um método das seções, as duas seções. Você tem um x1, x2. O momento fletor. Vamos ver quanto que vale o momento fletor vindo por esse sentido aqui, ó, da esquerda para a direita. Na seção, o momento que chega na seção é 150 vezes o braço de alavanca. 150 vezes x1. Tracionando nesse sentido aqui, ó, que é o sentido que a gente estipulou como positivo. Pela ação e reação na outra fibra aqui, ó, na fibra mais à direita, a gente tem 150 nesse sentido. Então, a equação de momento na seção S1 é 150 positivo, que está tracionando a fibra inferior dessa seção. E ela é essa mesma equação, 150 vezes x1, no intervalo de x1 de 0 a 2. Analogamente, fazendo no outro lado, a gente considerando que essa estrutura, essa reação provoca um momento aqui na seção 2 de 150 vezes x2, nesse sentido, para equilibrar essa seção, no outro sentido, na outra face é sentido contrário. E a equação do momento fica 150, tracionando a parte inferior aqui, ó, que até o pontilhei aqui na viga biapoiada, essa parte pontilhada aqui é como se fosse essa fibra inferior, que está sendo tracionada também. Então é mais 150 x2, no intervalo de 0 até 2. Então o diagrama de momento, ele fica dessa forma. Aqui a gente tem essa equação, 150 vezes x1, quando x1 é 0, esse ponto, e o ponto, quando x1 é 2, que é aqui no meio da viga, ele vale 300. 2 vezes 150 é 300. Analogamente, no outro tramo da viga, também é a mesma coisa. Quando o x2 é 0,
o momento é 0, quando ele vai para cá e chega aqui 2 metros, ele é 300, que é 2 vezes 150. Esse é o diagrama de momento dessa viga com essa carga, viga biapoiada com essa carga concentrada no meio da viga. Então, continuando a nossa aula, diagrama de esforço solicitante, viga biapoiada, carga distribuída. Carga distribuída, a gente tem aqui que o método das seções também, que eu vou apresentar para vocês. Só tem uma seção, porque só tem uma carga linear ao longo do trecho aqui AB da viga. Então não tem nenhuma perturbação do sistema. Fica a mesma carga ao longo da viga toda. Na seção S1 aqui você tem um X1. E você tem aqui, o que a gente vai ter que fazer antes da gente analisar, partir para o diagrama? Nesse trecho, quanto que vale a reação aqui? A gente viu nas aulas anteriores que é X1 vezes a carga aqui, que é os 546. 546 vezes X1 é igual ao valor dessa carga. E essa carga está localizada no meio desse trecho. Está localizado em X1 dividido por 2. Então, vamos ver quanto que vale a cortante. A cortante é o valor da reação, que a gente calculou nos slides anteriores, quando a gente analisou essa carga distribuída, que representava a alvenaria. Então, ela vale 10,92 para cima, e a reação é na parte mais à direita aqui para baixo. Então, ou seja, o sentido aqui é o sentido positivo. Por isso que eu pus o sinal de mais aqui. Só que a cortante não é só esse valor. Tem essa carga aqui que a gente achou. Então, você tem que somar a cortante. Só que a cortante aqui ela é uma equação. Ela é uma equação do primeiro grau. 546 vezes x1, mas para baixo. E aqui você tem ela para cima. Então, esse sentido aqui ó, é o sentido oposto do que a gente arbitrariou para ser positivo. É um sentido negativo. Por isso que eu pus esse sinal de negativo aqui. Então, somando essas duas parcelas, tem a equação da cortante, que é o mais 10,92 menos 546 vezes x1. Variando o x1 ao longo de 0 até 4. Porque aqui só tem uma seção só. Porque não tem a perturbação do equilíbrio. A perturbação do sistema aqui, desculpa. Perturbação do sistema, igual eu comentei no slide anterior. Então, continuando a aula, a gente tem o diagrama aqui do esforço cortante. Quando x1 é igual a 0, ele é 10,92, positivo. Quando o x1 é igual a 2, essa equação aqui ela zera. É justamente no meio aqui. Ela passa no zero. E quando o x1 é igual a 4, ela fica menos 10,92. Justamente esse momento em que a cortante fica negativa. Então, continuando nossa aula, vamos ver a equação do momento dessa carga distribuída. Então, você tem a carga distribuída aí, igual a gente comentou anteriormente. Você tem que, igual comentei no slide anterior, essa carga está localizada em x1 dividido por 2, que é na metade aqui dessa distância. E vamos ver o momento vindo por esse lado aqui, ó, da esquerda para a direita, qual o momento na seção S1. O método das seções que a gente está aplicando, só para relembrar. O momento vindo do lado da esquerda para a direita é igual a 10,92 vezes o braço de alavanca, que nesse caso é x1, tracionando a fibra inferior, igual pontilhei aqui a fibra inferior, e aqui a gente traciona a fibra inferior, então ele é positivo. Só que ainda tem a soma da parcela do 546 vezes x1, que dá esse momento aqui, ó, 546 vezes x1 vezes x1 dividido por 2. Então dá 546 vezes x1 ao quadrado dividido por 2. Por que negativo? Porque esse momento tende a comprimir essa parte
tracejada aqui que eu estou colocando o mouse, o cursor do mouse. Então tende a comprimir aqui essa parte inferior da viga. Por isso é que ele não é negativo. Então, continuando a nossa aula, a equação do momento é essa soma dessas duas parcelas, 1092 vezes x1, menos, porque tende a comprimir a parte inferior dessa seção, e vezes o x1 ao quadrado dividido por 2, que é justamente 546 vezes o braço, vezes x1 vezes o braço de alavanca x1 dividido por 2. Como é só uma seção, então é variando de 0 a 4. Então, vamos ver como é que fica o diagrama de momento fletor. Aí o diagrama de momento fletor, quando x1 é igual a 0, quanto que vale? Aqui dá 0, dá tudo 0. Agora, quando x1 é igual a 2, colocando 2, substituindo x1 aqui e aqui, dá 1092 kgf metro. É no meio do vão aqui, ó, é o momento máximo dessa viga biapoiada. Agora, quando x2 é igual a 4, qual que é o valor do momento? Substituindo por 4x1 dá 0. Então, esse é o diagrama de esforço momento nessa viga biapoiada, é uma parábola. Justamente essa equação de segundo grau é uma parábola. Então, a gente sabe que é uma parábola por causa que essa equação é de segundo grau. Por isso que a gente não colocou aqui reto, sim uma parábola aqui, ó. Diagrama de esforço momento de uma viga biapoiada, considerando uma carga distribuída ao longo do comprimento. Continuando a nossa aula, a gente vai estar traçando, para finalizar, o diagrama dos esforços solicitantes da viga biapoiada de momento concentrado no meio da viga e carga no apoio. Então, é esse nosso exemplo, último exemplo que a gente vai estar dando aí. No meio da viga tem esse esforço de momento, girando aqui no sentido horário. E no apoio aqui B tem essa força de 100 kgf horizontal. Então a gente viu calculando as reações de apoio nos slides anteriores, que aqui dá uma reação de apoio de 100, da esquerda para a direita. Aqui no apoio A também tem essa reação de apoio, de cima para baixo. E no apoio B tem essa reação de apoio de baixo para cima aqui. Então vamos calcular o primeiro diagrama que a gente vai traçar. A gente sabe também que aqui a gente tem uma seção S1, afastada aqui do ponto A, x1, e aqui você tem outra seção, devido a essa perturbação aqui do sistema, que o momento também aqui no meio gera uma perturbação do sistema, fazendo com que essa seção aqui, ó, S1, seja diferente da seção S2, gerando duas seções aí na viga. E aqui a gente tem o ponto B, afastado aqui do ponto B até a seção S2 e tem o X2. Então, e aqui nesse caso a gente tem a força normal. Nos outros casos, nos outros dois exemplos anteriores, dos slides anteriores, não tinha força normal. Força normal era igual a 0, não tinha esforço horizontal na nossa viga, né? Então, agora a gente tem o esforço normal e a gente vai fazer a consideração que a força normal de compressão tem um valor negativo. Só aqui a gente, vindo por esse lado aqui, ó, da esquerda para a direita, desse lado aqui da viga, a gente tem que, vindo por esse lado, a gente tem essa força horizontal aqui, ó, que gera uma compressão aqui, ó, gera um esforço de compressão. Eu coloquei aqui menos 100, e para o esforço ficar equilíbrio, gera outro esforço aqui, gerando essa compressão nessa parte da viga, da seção S1. Então, a gente tem que a equação da normal é menos 100, com x1 variando de 0 até 2. Analogamente, no outro lado, vindo aqui da direita para a esquerda, a gente tem esse esforço aqui horizontal também de 100. Equilibrando essa seção, você tem outro esforço aqui de 100 que gera essa compressão na seção. Gera um esforço normal aí de menos 100, com x2 variando de 0 até 2. Então, o traçado do diagrama da normal fica com pressão. Aqui eu desenhei para baixo, negativo, igual a gente estipulou nos slides anteriores, né? Quando fosse negativo era para baixo, quando fosse positivo era para cima.
E aqui no x1 variando de 0 até 2 ela vale menos 100, e no x2 variando de 0 até 2 ela vale menos 100 também. Vamos continuar a aula. Agora vamos analisar o esforço de cortante. Aqui você tem nossa seção S1, aqui a seção S2, o esforço de cortante. Vindo aqui ó, da esquerda para a direita, a gente tem qual esforço cortante aqui? É justamente esse 70 aqui. Ó. Esse 70 gera uma reação na outra face aqui, ó, dessa parte da viga para cima, gerando esse sentido anti-horário, que a gente estipulou que seria negativo. Então o cortante aqui, ó, ele tem esse valor de menos 70. O x1 variando de 0 até 2, menos 70. Analogamente, no outro lado da nossa viga, vindo aqui da direita para a esquerda, a gente tem esse 70 agora para cima, né? E pelo equilíbrio, a gente tem aqui na outra parte dessa pedaço da viga, o 70 para baixo aqui, ó, de cima para baixo. Então, e esse sentido aqui de rotação, ele é no sentido anti-horário, né? É negativo também. Esse cisalhamento que provoca, é o contrário desse cisalhamento que a gente estipulou como positivo. Então a equação da cortante, para o x variando de 0 até 2, fica menos 70. Então o diagrama de cortante é esse diagrama. Para o x1 variando de 0 até 2 ele é menos 70, e para o x2 variando de 0 até 2 ele é menos 70 também. Então ele é menos 70. Essa função constante aqui ao longo de toda a viga, o nosso esforço cortante. Nosso diagrama do esforço cortante. Agora vamos, para finalizar, vamos analisar o momento. A gente tem a nossa referência aqui, ó, que está de pontilhado. Sempre a gente põe essa referência aqui, de pontilhado, né? Que é como se fosse a parte interna, a parte inferior da viga, né? Da seção da viga. Aí aqui a gente tem a nossa seção S1, S2. Vamos analisar o momento. Quando tracionar a parte inferior, a gente convencionou que vai ser positivo. A gente desenha sempre para o lado que está tracionado o nosso momento. Nesse caso, a gente vai, quando for positivo, a gente desenha para baixo. E quando for negativo, a gente desenha para cima. Analisando aqui da esquerda para a direita, essa parte da viga, a gente tem 70 aqui, ó, que gera esse esforço de 100, não gera momento na seção, que não tem braço de alavanca. Já esse esforço de 70 vertical aqui gera o esforço de momento na seção S1. E esse esforço de momento vale 70 vezes o braço de alavanca, Vx1. Nesse caso, é nesse sentido aqui, ó, comprimindo a parte inferior da viga e tracionando a parte superior da viga. E a gente vai desenhar para a parte que está tracionada. E como está comprimindo a parte inferior da viga, ele é negativo. Por isso que eu pus o sinal de negativo aqui. Essa peça fica em equilíbrio, a gente tem essa reação aqui, ó. Então a gente está comprimindo a parte inferior da viga, então por isso que eu coloquei menos 70, x1. E essa é a equação do momento. Então, para x variando de 0 até 2, você tem essa equação aqui, ó, de menos 70 vezes x1. Analogamente, no outro tramo da viga, a gente tem o 100 também, só que não gera momento nessa seção S2, porque não tem braço de alavanca. E vindo da direita para a esquerda aqui, ó, na seção, esse 70 gera um momento 70 vezes x2, nesse sentido. Na outra extremidade dessa parte da viga, a gente tem, para essa peça de equilíbrio, 70 vezes x2, que traciona a parte inferior da viga, então ele é positivo, por isso que eu coloquei o sinal aqui, nem tem sinal, mas representa aqui positivo. Vai ser desenhada aqui para o lado que está tracionado, no nosso diagrama. Então a equação ela ficou mais 70x2, variando de o x2 aqui de 0 até 2. Então como é que vai ficar o nosso traçado de diagrama de momento fletor? Aqui o x1 é essa equação, x1 variando, quando ele é 0, essa equação fica 0, e quando ele é 2, que é nessa extremidade aqui, ó, no meio da viga, ele vale menos 140. Como é negativo, a gente desenha para cima.
e sempre desenha para o lado que está tracionado. Então, um momento faz isso aqui, ó, com a seção, traciona a parte de cima e comprime a parte de baixo, desenha para o lado que está tracionado. Como está tracionando, comprimindo a parte inferior, é negativo. Agora, no outro lado é outra equação. Essa equação aqui, ó, 70 mais 70 vezes x2. Quando x2 é igual a 0, ela vale 0. Quando x2 é igual a 2, ela vale 140, positivo. Justamente tracionando a parte inferior, que ela tem sinal positivo, e desenha sempre para a parte tracionada. Aqui a gente desenhou o positivo para baixo. Então fica esse diagrama de momento fletor aqui. Interessante que aqui no meio é justamente essa soma do 280. 140 aqui, ó, mais 140, é os 280. Então, continuando a nossa aula. Então, para finalizar a nossa aula, a última coisa que eu vou falar com vocês é, numa viga biapoiada, com a carga linearmente distribuída ao longo de toda a viga, é bom vocês terem em mente, até o momento eu não pedi para vocês decorarem nada, mas isso aqui eu quero que vocês gravem, decorem. Eu sou contra decorar, mas essa expressão é bom vocês terem em mente, que é o momento máximo de uma viga biapoiada com a carga linearmente distribuída, é o nosso QL2 sobre 8. É a carga vezes a distância, o vão, né, ao quadrado dividido por 8. Então, fazendo aqui, ó, e sempre localizado no meio da viga aqui, ó, que é essa parábola que a gente viu, né, no meio da viga. Então, fazendo o que? A carga 546 vezes o vão, que é 4, ao quadrado dividido por 8, dá 1092, que é o que a gente achou calculando as reações e fazendo um traçado do diagrama de esforço solicitante dessa viga biapoiada com a carga distribuída, que deu um momento máximo aqui no meio do vão. Então, esse tipo de viga vocês vão estar vendo muito nas suas vidas profissionais aí, quem for estar trabalhando com projeto estrutural. É uma viga que sempre a gente se detém com ela aí, e é bom vocês estarem sabendo a localização do momento máximo, que é no meio da viga, e o valor do momento máximo, que é QL2 sobre 8. E, só uma última coisa, sempre quando você tem um momento máximo numa viga, você tem que lá naquele ponto, a cortante é igual a 0. Igual, aqui eu mostro o diagrama de cortante, justamente no meio do vão é que tem a cortante igual a 0, onde você tem um momento máximo. Então, obrigado pela atenção e veja a próxima aula. Dimensionamento estrutural à flexão. Sempre lembrando para você estar se inscrevendo no meu canal, clicando em subscrever, clicando também no sininho para você estar recebendo as notificações das aulas, deixando os e-mails para quem quiser estar recebendo o bônus da aula. Então, a gente finaliza por aí. Um abraço do Thiago Calcula e obrigado.